porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Está começando agora. Encontro com Deus. Encontro com Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no canal Semeando Salvação, onde a palavra de Deus ela é plantada como uma semente, né? Então que essa semente, a palavra de Deus, venha a ser plantada em mais corações que derão ouvido a mensagem do Evangelho através desse vídeo, e você compartilhe e divulgue para que essa mensagem alcance mais vidas e que pelo poder da palavra as pessoas venham se converter e conhecer a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Então vamos lá, o texto é Atos 17, versículo 18, e diz assim: e alguns dos filosóficos, epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tá galera? E outros: parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então assim, esse texto é um texto em Atos 17, que fala que Paulo está em Atenas, né, na Grécia, Atenas, pregando o Evangelho. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que o seu espírito se revoltou com tamanha idolatria que existia na cidade, né? Por mais assim que o espírito dele se revoltasse, ele se controlou e pediu a Deus uma estratégia de pregar a lei. Então ali Deus tranquilizou ele e deu estratégia. E no meio dessa pregação de Paulo, ele falava a dois grupos de pessoas, né? Como diz o texto, contendiam com ele. O povo falava assim: o que quer dizer esse tá galera? E diziam: parece pregador de deuses estranhos. E diz o texto porque Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Pregava a Jesus e a ressurreição. Então o povo entendia que era dois deuses, e não é assim. Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e a ressurreição é para quem crê e confessa a Ele como o Senhor e Salvador. Então Paulo estava pregando essa mensagem. Eu queria focar aqui no grupo dos epicureus. Esses epicureus eram pessoas, uma certa religião, né? Que eles criam na vida do aqui e agora, no momento. Um exemplo, ele tinha o pensamento de a vida ter o sentido de prazeres e também de se alimentar, glutonaria, né? Era aquelas pessoas que comiam muito e depois de uma grande refeição dizia: o mundo pode se acabar. Pecava muito com seus prazeres, de maneira desordenada, né? Buscando os seus prazeres, suas paixões, e pensava: o mundo se acabe, né? Curtia com muitas mulheres, tinha uma vida assim, nesse sentido, né? Buscava os seus próprios prazeres. E depois que conseguiu seus próprios prazeres, eles diziam: o mundo pode se acabar. Então esse era o pensamento dos epicureus. Então Paulo vem pregando sobre Jesus e a ressurreição. Veja a diferença: Jesus promete uma vida eterna após a morte, e eles criam que comemos, bebamos e morremos. Criam no aqui e agora. E a promessa de Jesus é uma promessa para a gente ser crente aqui, passar por dificuldades, crucificar nossas paixões, crucificar nossos desejos, fazer morrer a nossa carne, fazer morrer a nossa vontade, para viver uma vida eterna através da promessa que Cristo prometeu. E essa promessa o apóstolo Paulo estava pregando, que era ressurreição. Eles não acreditavam em ressurreição, por isso que chamavam Paulo de tá galera. Falava que Paulo citava de deuses estranhos, mas Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Mas no versículo 32,
de Atos 17:32 diz: ora, não levando Deus em conta os tempos da ignorância, agora notifica todos os homens em toda parte que se arrependam. Então você veja que eram os ignorantes, né? Por mais assim que tenham, sejam da Grécia, sejam filosóficos, como até os estoicos, né? Mas a Bíblia diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Por mais que fossem pessoas cultas, pessoas inteligentes, mas por não conhecer a Jesus ainda, então Paulo cita eles como ignorantes. Então toda pessoa que ainda não conhece a Jesus como seu Deus, Senhor e Salvador, infelizmente ainda leva uma vida de ignorância, porque não conhece o Deus verdadeiro, porque não conhece o verdadeiro sentido da vida, porque não conhece o Deus vivo, porque não conheceu ainda a luz do Evangelho que brilha a todo aquele que dá espaço à mensagem de Cristo. Então a intenção de Paulo era de falar que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, porém notifica a todos, a toda parte, que se arrependam. Então a intenção de Deus é que eu e você se arrependa, né? Que tenha uma nova vida. E após a pregação de Paulo, quando Paulo falava em ressurreição, alguns disseram: a respeito disso ouvimos outra vez. Quando viram Paulo falando sobre ressurreição, escarneceram, zombaram dele. Então hoje em dia, do mesmo jeito, pessoas não acreditam mais em ressurreição, pessoas não acreditam mais que há uma vida após aqui, por isso que levam a vida como os epicureus, desfrutando dos seus prazeres, de suas vontades, e não buscam fazer a vontade daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Não buscam se voltar para o seu Senhor e Criador. E isso assim cria uma barreira. E Cristo Jesus foi quem derribou a barreira que faz inimizade entre Deus e o homem. Então, o passo é que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, porém notifica, avisa, fala, anuncia a todos em toda parte que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com verdade e com justiça, por meio de um varão ao qual destinou, ressuscitando dentre os mortos, e esse é Cristo Jesus. Então que você caia em si e não viva mais uma vida de ignorância, mas viva uma vida para Cristo, conhecendo Ele como seu Senhor, como seu Deus e Salvador. Porque Deus não levou em conta os tempos da ignorância, e nos últimos tempos nos fala através do seu Filho Jesus, e hoje a mensagem de Cristo continua sendo pregada. Então você tome essa decisão. Após a pregação de Paulo, alguns escarneceram, outros zombaram, mas outros creram. Então quem crê na mensagem do Evangelho é aqueles que dão ouvido e creem numa vida eterna, uma vida que vale a pena após essa. Eu creio e você também precisa crer, em nome de Jesus.